Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do RPG Planet. Eu sou a Lina. Eu sou o Cello e hoje vamos continuar com a nossa série de ícones de Dungeons & Dragons. E o personagem escolhido por vocês foi o Mordenkainen, né? Nada mais, nada menos do que o personagem favorito do Gary Gygax, um dos fundadores, criadores de Dungeons & Dragons. Exatamente, vocês escolheram ele com 37% dos votos. E quem foi rebaixado na nossa enquete foi o Halaster Manto Negro, com 14% dos votos. O Mago Louco vai pra Série B e lá o bicho vai pegar, porque tá lá já... Forte, tá muito forte. O Raistlin Magere já tá na Série B lá, também foi rebaixado. Então essa Série B de ícones aí vai ser explosiva. Exatamente. E hoje a gente vai falar então do Mordenkainen, Cello. Sim! O personagem favorito do Gary Gygax, né, que ele criou para jogar no cenário de Greyhawk em 1973, né? Isso foi antes de D&D ser lançado, né? Um ano antes. Eles já jogavam. Aliás, eram mesas lotadas. Sabia que tinha mais de 20 jogadores às vezes? Então, o que acontecia, né? Ele ainda não tinha lançado Dungeons & Dragons, eles estavam na fase de playtests e ele queria ter a experiência de jogar como um mago. Jogar como jogador, né? Exatamente. Ele só mestrava, né? Ele só mestrava. E aí ele convidou um dos jogadores dele, né? Que era super fominha. A gente vai comentar um pouquinho dele aí durante o vídeo pra vocês. Que era o Rob Kuntz. E aí esse Rob Kuntz revezou com ele a mesa que ele tava mestrando, né? E aí ele criou o personagem Mordenkainen. Isso numa época que D&D era bem diferente. Era praticamente só exploração de masmorra. E esse lugar onde as aventuras se passavam eram as catacumbas do Castelo Greyhawk, que foi a primeira grande masmorra que o Gary Gygax fez, que depois virou o cenário, né, que a gente conhece. E o nome Mordenkainen, né? O Gary Gygax fez em homenagem a dois heróis da mitologia finlandesa, sabia disso? O Mordecai e o Lemminkainen, né? Ele juntou esses dois nomes e criou, então, o nome do seu mago, que ele jogou por mais de 12 anos, de 1973 a 1985, e esse mago passou do nível 20. Super poderoso. Bom, e a primeira vez que o Mordenkainen apareceu num livro publicado pela TSR, na época, né, editora de Dungeons & Dragons, foi em 1980, no livro que chamava The Rogues Gallery, que trazia várias estatísticas de NPCs para você usar no jogo. Porque antes só tinha as estatísticas dos monstros, né? E agora eles trouxeram vários tipos de NPC, incluindo NPCs famosos. E aí tinham vários personagens que o Gary Gygax usava na mesa dele e que os colegas dele, o Rob Kuntz também, uns personagens dele estavam lá. Incrível esse cara, gente. O Rob Kuntz é demais. Ele entrou pra história agora pra mim. O Gary Gygax disse depois que aquela ficha de personagem que aparece no The Rogues Gallery não era a ficha do Mordenkainen e que o Brian Bloom, que é quem escreveu o livro, inventou aquelas estatísticas lá e que, na verdade, a ficha do Mordenkainen nunca foi publicada em lugar nenhum oficialmente. Então todas as fichas que existem por aí são imaginação de quem escreveu o livro. Tem até um livro que ele mesmo escreveu que não é a ficha do Mordenkainen. É só pra gerar um mistério, gente. Bom, gente, a gente já comentou com vocês que o Gary jogou mais de 12 anos, né, com esse personagem. Então, o que acontece? Ao longo desse tempo, o Mordenkainen, ele foi ficando muito poderoso, ele foi juntando muito XP e muitos tesouros. Exatamente. E aí ele decidiu que era melhor trabalhar em conjunto, né, com os outros aliados deles. Juntaram, todo mundo contou os tesouros ali e dava uma grana boa para criar um forte, né? E eles resolveram juntar como se fosse uma cooperativa de heróis, de aventureiros, que eles chamaram de a Cidadela dos Oito, que contava com 8 personagens. A primeira versão, segundo uma entrevista que o Gary Gygax deu, os 8 personagens eram personagens dele. Foi uma ideia dele para justamente pegar a melhor qualidade de cada um dos personagens dele e otimizar tudo. Só que depois ele foi convidando pessoas do grupo dos jogadores dele, mas como o nome Cidadela dos Oito era legal, ele deixou no limite de 8 e foi tirando uns personagens dele e colocando outros. Então assim foi formada a Cidadela dos Oito, né? Esse grupo aí de aventureiros organizados que faziam várias incursões aí por territórios malignos,
cavernas e masmorras sinistras. Exatamente. E a cidadela ganhou um nome, a Cidadela de Obsidiana. E ele, gente, ele era tão, assim, ambicioso, digamos assim, que ele colocou essa Cidadela de Obsidiana num lugar muito perigoso. É o quartel-general deles. Exatamente. Por quê? Porque ele queria conseguir sair em busca de aventura e voltar pro quartel dele e colocar todas as coisas lá dentro, né? Então ela era toda murada, assim, no formato de octógono, né? E ela era razoavelmente próxima para ele se aventurar, conseguir tesouros e voltar e colocar na sua fortaleza. Para não ter que fazer aquela viagem longa, né? Exatamente. Já colocou a fortaleza no meio Começou a criar um monte de feitiço, de proteção e tudo mais. E como ele já tinha muitos ajudantes, né? Ele já tinha muitos funcionários, digamos assim, ele conseguiu construir rapidamente a fortaleza. Só em 3 anos ficou pronta. Depois eu li que ele tinha, inclusive, alguns aliados que eram gigantes de pedra, que ajudaram a construir rapidão. Então deu aquele help, né? Ele tinha também um exército de anões, então foi rapidinho. Foi rapidinho, ele subiu a E não fortaleza. devia ser feia não, né? Porque com gigantes de pedra e anão, deve ter feito uma bela construção. E é a de obsidiana, né? Então parece aquela coisa imponente, né? Um palácio sinistro, assim, com várias torres e com essa muralha octogonal em volta. E, gente, vocês devem estar se perguntando onde é que é a localização, né? Não tem nenhum lugar que a gente encontrou descrito onde fica essa fortaleza. Mas dizem que, assim, tem um lugar que ela ficava, que era misterioso, mas dizem que depois o Mordenkainen ficou tão poderoso que ele mudava a fortaleza de lugar. Nossa senhora, já pensou? O cara faz uma magia assim, tira a fortaleza assim da terra. Não, ela desaparecia. E consegue passar de um plano pro outro. Ela desaparecia para outro plano, outro lugar. Então ele conseguia... Mas isso ele só conseguiu bem depois. Assim. Até porque depois a gente vai comentar. Mas assim, ele é tão poderoso que ele consegue transcender o véu da magia, né? E a presença dele existe em todos os cenários de Dungeons and Dragons. Exatamente. Não somente em Greyhawk. Por isso que você jogando em Forgotten Realms ainda usa feitiços com o nome do Mordenkainen lá. Exato. Porque ele realmente mudou a estrutura da magia no multiverso. Bom, e dos 8 membros da Cidadela dos 8, 4 eram personagens do Gary Gygax, né? O Mordenkainen, claro. Tem um aprendiz do Mordenkainen, que também é um mago famoso, o Bigby. Que tem aquela magia Bigby's Ice Grasp. Todas as magias que a mão gigante é o Bigby que criou. Se você já usou alguma vez, comenta aí embaixo. Outro personagem do Gary, que também era parte desse grupo original, era o Rigby. E o Gygax não tinha muita paciência para criar nome. Paciência com nome, não. Rigby, Zigby. Ele criava todos os nomes fáceis. Até hoje tem jogador que é assim, né? A gente tem um jogador que o nome dele é Rodrigo. Beijo. E aí... a gente sempre comenta dele nos vídeos. Sim. Terceiro vídeo que a gente comenta dele. Eu acho que ele faz os personagens. Qual que é o nome do seu personagem? Drorrigo. Rodrigo, o personagem é Drorrigo. Ele não tem paciência pra nome. É muito bom, mas ele é muito divertido. Drorrigo é uma lenda dos mundos de aventura do Tiela. Voltando agora então pro círculo. E o último personagem que eu não mencionei é o Irag, que é também um personagem criado pelo Gary Gygax, que se você for ver é Gary ao contrário. Então, realmente, paciência zero pra criar nome. E o Irag é um personagem que é um guerreiro nobre, assim, meio sinistrão. O Rigby, ele era um clérigo de Bokob, que é um deus da magia. E como eu já citei, né, o Bigby é esse aprendiz do Mordenkainen e o Mordenkainen. Esses são os 4 que eram personagens criações do Gary. Gary, né? E aí ele colocou, então, 4 personagens que eram dos jogadores dele, né? Do grupo dele. O primeiro é o Robilar, que era o personagem do Rob Kuntz, que é um personagem inacreditável, que ele só faz coisa errada. Robilar ou ideia ruim? Ou ideia fraca, devia ser o título dele. Robilar, que é um guerreiro que de tanto o Rob Kuntz insistir em jogar, o Gary Gygax acabava mestrando pra ele solo, só pra ele parar de insistir, aí ele ficou muito poderoso, muito rápido. Exatamente. Bom, depois a gente tem o Tenser, né? Também muita gente conhece por causa das magias dele, do disco, né? flutuante. Do disco. O disco flutuante de Tenser. O Tenser é o personagem do filho do Gary Gygax, o Ernest, né? E o nome é um personagem, é um mago bondoso. Olha que fofinho. Aliás, tem uma diferença de geração aí, né? Exatamente. Os personagens do filho do Gygax são bonzinhos e heróicos, e os personagens do Gygax e dos amigos dele eram tudo malandro, pilantra, né? E também
o nome Tenser é um anagrama do nome do Ernest, né? E o Ernest tem o segundo personagem na Cidadela dos Oito, que é um clérigo bondoso, devoto de St. Cuthbert, que é o Certain. Não se apegue. E o último? O Otis. O Otis, ele é o personagem ranger bondoso, né? O patrulheiro bondoso do filho mais novo do Gary Gygax, o Luke. Você fala assim, hoje ele tem 58 anos de idade. Mas... E, gente, imagina, que coisa mais fofa você jogar com seus filhos, você ter um pequenininho lá jogando a sua mesa, ele participar e ter um personagem que vai ser eternizado na história de Dungeons & Dragons. Eu acho fofo. Outro personagem famoso que o Luke Gygax fez foi o Melf. Que, aliás, era o Melf é um nome preguiçoso também. Porque na ficha de personagem tinha o sexo, né? Ele pôs M, né? De masculino. E do lado tinha a raça, ele pôs Elfo. Melf. Que bonitinho. Só juntou os dois com Melf. E o grupo A Cidadela dos Oito, infelizmente, teve o seu fim com a morte do Certain, né? Que era o clérigo bondoso de St. Cuthbert, né? Que era do personagem lá do filho do Gary, né? Do Ernest. E ele foi lutar ao lado dos elfos, dos anões, né? E dos humanos, né? Contra uma terrível invasão de orcs, gnolls e ogres, né? Que eles estavam fazendo numa cidade chamada Noob. Eles estavam tocando terror nessa cidade. E a Cidadela dos Oito, só o Certain foi lá ajudar, de todos os heróis da Cidadela. Ele acabou morrendo nesse combate. E esses acontecimentos são a prévia de uma aventura clássica, que é o The Temple of Elemental Evil. E essa foi conhecida como a Batalha dos Prados de Emredy. Foi um evento importante na história de Greyhawk e que a Cidadela dos Oito não ajudou, só foi lá o Certain, né? E aí existiu uma quebra, né, ali de confiança entre os integrantes, porque tinham aqueles que, poxa, a gente devia ter ido com o Certain lá, a gente tinha que ter lutado com ele, se a gente tivesse lutado a gente não teria perdido o nosso amigo, né? E os outros que não estavam se importando muito com essa invasão, enfim, estavam mais preocupados com as aventuras deles. Por causa disso, a Cidadela dos Oito acabou se dissolvendo. Gente, interessante de quando a gente montou esse roteiro, né, que a gente viu que a história do Mordenkainen, ela se confunde muito com a história de Dungeons & Dragons em si, né? Então tem muitas coisas na história dele que são extremamente influenciadas pelo que acontece com o que vai acontecendo com o D&D. É muito legal a gente observar isso e agora a gente vai entender algumas coisas que mudaram na história do Mordenkainen justamente porque a TSR, né, mudou muitas coisas a partir de 1985. A empresa estava com problemas financeiros graves, né? E aconteceu uma espécie de golpe ali por baixo dos panos. Teve uma reorganização da empresa e alguns acionistas se tornaram majoritários depois que conseguiram comprar mais ações e tiraram o controle acionário do Gary Gygax. E o Gary Gygax ainda tentou fazer uma manobra e saiu da empresa e ele acabou sendo afastado e perdeu totalmente o controle sobre os personagens, como Mordenkainen, entre outros. Ele só manteve os direitos dos personagens que eram anagramas do nome dele. Então ele perdeu muita coisa e ficou tudo sob controle agora da TSR, agora completamente sem o Gary Gygax a partir de 85. Bom, e em função disso, né, no final dos anos 80, a gente teve então uma mudança muito forte em todo o cenário de Greyhawk e dos seus personagens. E agora vamos então voltar para a história do Mordenkainen, né, e falar um pouquinho mais sobre essas mudanças, começando pela criação de um novo círculo, né? Deixa de ser Cidadela e passa a se chamar o Círculo dos Oito, com novos integrantes. Bom, uma das mudanças foi que Mordenkainen ficou careca. Ele mudou a aparência dele, ele ficou tipo com uma carinha de vilão, assim, com aquela barbinha assim, com um cavanhaquezinho e cabelo raspadão, né? O que aconteceu? Depois que dissolveu a Cidadela dos Oito, o Mordenkainen decidiu fazer um novo grupo, só que dessa vez ele queria exclusivamente magos. Ele queria fazer uma cabala de magos. Chega desse negócio de pôr ranger no grupo, de pôr guerreiro. Clérigo, não. Agora é só magos. Só magos. Então seriam 8 magos. Ele foi convidando magos fortíssimos do mundo todo para se juntar
e construiu ali seu primeiro time. Bom, e por que o Mordenkainen resolveu criar esse Círculo dos Oito, né? Novas ameaças no universo estavam surgindo, né? Lembra daquele personagem, o Robilar, que a gente combinou? Robilar! Do Rob Kuntz, né? Muito bem, este guerreiro caótico... Ideia ruim, Robilar, né? Acabou que com seu grupo de aventureiros soltou um semideus maligno chamado Ios. É isso? Nossa, imagina o terror que foi. Eles soltaram simplesmente uma entidade maléfica. Eu não sei se eles soltaram sem querer ou se foi por querer, mas eles estavam numa aventura e esse deus antigo aí se libertou. The Old One, que era o apelido dele, o antigo, se libertou, né, das suas amarras e foi até seu trono, onde ele ia lá articular planos para a dominação no futuro. E aí, então, existia a necessidade de criar um novo círculo, só que agora com magos poderosíssimos. Aí, esse novo Círculo dos Oito, ele criou com essa função de ser os Vingadores, tipo Avengers, tá ligado? De Greyhawk, tipo a polícia do mundo. Se tiver uma entidade cósmica vindo destruir tudo e tal, eles vão ter que interferir. Porque ele aprendeu com os erros, né, de não ter ajudado o Serten, né? Então ele viu que eles iam ter que ser mais ativos aí nos destinos do mundo. Eles eram muito importantes para ficarem parados só fazendo as aventuras pessoais deles, né? Bom, e a formação ficou assim. Booknard, que era um mago super boa praça. O Dromir, que era um bicho super poderoso, também magão poderoso. E o Leomund entraram pro time. Quem não conhece aquela magia Leomund Tiny Hut? É a toca do Gugu do Leomund. Muito bom, né? Também se juntou a trupe Nistil, Otto... Nistil tem umas magias também. O Otto e o Rary. Harry. O pronúncia é Rary, mas a gente não vai ficar falando Rary. Harry. Aí fala Harry, tá tudo certo. E ele se juntou, claro, ao Bigby, que já era parte da cidadela e voltou, né? E o Mordenkainen, é claro. E Bigby e Mordenkainen estão sempre juntos, né? Que o Bigby é aprendiz dele e tal. É quase como Platão e Sócrates, né? É uma parada meio Batman e Robin. Batman e Robin, exatamente. Bom, mas essa formação aí fez algumas aventuras e tal, mas não durou muito tempo. O Booknard desapareceu, o bichão simplesmente sumiu. E o Leomund, ele se desinteressou rápido pelo grupo. Ele começou a querer viajar pelos planos. Quer saber, eu não vou querer ficar aqui não. Eu com aquela barraquinha lá dele ia querer viajar pelos planos mesmo. Exato. Ele tem a melhor barraquinha pra acampar do mundo. Ele vai ficar parado na torre feia lá? Não. Vou ver o multiverso na minha barraquinha. E aí, muito bem. Aí eles resolveram, o Mordenkainen resolveu adicionar, então, 2 novos integrantes. Né? Exatamente. Bom, então aí o Mordenkainen convidou o Tenser pra voltar, né? Montar aquele time incrível e o Tenser tava muito chateado. Tá magoado ainda. Falou assim, não, cara, não tô afim, mas... Tô muito chateado que aconteceu, perdi meu amigo, mas tem aqui essa pessoa aqui, a Jalarzi Salavarian, né? Que é uma maga muito poderosa e eu acho que ela pode se interessar em se juntar a vocês. Foi a primeira mulher a entrar. Finalmente, né? Era um clube do Bolinha esse negócio. Finalmente entrou uma maga e ela era uma maga nova. Ela tinha uns 40 anos de idade, mas ela já tinha um potencial para ser a melhor de todas ali. E também se uniu ao grupo, ao Círculo dos Oito, o Otiluk. O Otiluk entrou no lugar do Leomund, né? Que saiu para visitar viajar o mundo em sua e o Otiluk, cabana. O Otiluk foi uma bela aquisição aí do Círculo dos Oito, porque ele era um cara muito influente. Ele era presidente da associação ali de magos, né? Da sociedade dos Magi, né? Dos Magi. Por ter essa influência toda, eles também ganharam uma importância política, né? O Círculo dos Oito não era só agora um grupo de aventureiros e tudo mais. Eles eram uma força que podia negociar tratados de paz, resolver conflitos, mediar, né? Eles eram quase uma ONU. Quase uma ONU. Eles chegavam para tentar apaziguar uma situação ruim e tudo mais. E o Tenser, ele tinha um certo carinho pelo Mordenkainen, né? Apesar de tudo. E apesar dele não ter topado entrar de novo, né? No Círculo dos Oito, ele ajudava sem muitas responsabilidades. Ele sempre colaborava ali com alguma coisa ou outra que eles precisassem. Ele foi considerado um membro honorário do grupo e depois foi até considerado parte do grupo de novo. Bom, algum tempo depois, esse grupo de magos, aí, essa cabala de magos, começou a sentir algo estranho nas magias arcanas, como se uma energia estivesse interferindo
nesses feitiços e começaram a pesquisar esse assunto. Eles acabaram descobrindo a fonte dessa distorção arcana. Estava vindo de uma catacumba antiga, de um túmulo de um imperador já há muito tempo esquecido. E aí eles descobriram o túmulo de Halmadar o Cruel. Eles exploraram essa masmorra, né, o Círculo dos Oito, e durante a exploração desse lugar eles descobriram que ele tinha conseguido um artefato poderosíssimo, que é o olho e a mão de Vecna, que é um item lendário. Ele não estava morto, eles acharam que ia encontrar um túmulo lá com um cadáver lá, um esqueletinho há 1000 anos lá. Não, ele estava em pé e encarou eles numa briga. E aí, durante essa briga, eles descobriram que o Halmadar, na verdade, estava servindo... um avatar de Vecna, um avatar de Vecna. Então, foi um combate que eles entraram em pânico, que lutar contra a Vecna não é qualquer coisa. Não. Então, nesse pânico, eles não conseguiram se coordenar direito. E Vecna foi matando um por um de todos os membros do Círculo dos Oito, né? Menos um. Mordenkainen, o único que foi mais malandro. Todo mundo morreu, gente. Morreu a turma toda. Só que o Mordenkainen, ele já estava prevendo que aquilo ia ser perigoso, que aquela missão era perigosa. Olha que safadinho esse Mordenkainen. E que traíra, porque ele deixou os amigos dele irem. Ele já sabia que podia ser alguma coisa muito poderosa. Ele ficou lá na cidade de Greyhawk, esperando notícias. Ele tava com esse mau pressentimento, não quis ir e tal. A única coisa que veio foi a notícia de que todos tinham morrido. Aí ele viu que realmente era uma ameaça sinistra e ficou sabendo que Vecna tinha retornado. Exatamente. Né? E aí o que aconteceu? Meio que o Mordenkainen viu que Vecna estando presente, né? Outro tipo de ameaça. Era outro tipo de desafio, né? De perigo, e resolveu juntar, gente, tipo um exército mesmo pra lutar contra Vecna. Ele chamou os antigos membros do Círculo dos Oito, né? Da Cidadela dos Oito. Ele chamou magos simpatizantes, né? Magos aprendizes, aliados. Ele juntou uma galera para ir lutar contra a Vecna. Existe uma suspeita de que o Mordenkainen foi atrás de Ius, aquele semideus perigosíssimo que o Robilar soltou. Pois muito bem. Existe a suspeita de que o Mordenkainen foi falar o seguinte pra ele: olha, é o seguinte, Vecna tá aí, você tá querendo concorrer com outro deus maligno? Então, se você não quer, se você quer ter toda a parte maligna aí só pra você, ajuda aí a gente pra derrotar o Vecna. E meio que ele teve uma ajudinha. Mas a cara do Mordenkainen. Exato, isso são escrituras não oficiais, digamos assim. Exatamente. Mas eu imagino muito o Mordenkainen fazendo isso. Com certeza teve uma ajudinha do Ius aí nessa luta aí contra a Vecna. E aí eles conseguiram, enfim, banir, né, o Vecna e acabou a ameaça. E esses fatos estão todos descritos numa aventura que chama Vecna Lives, de 1990. O Círculo dos Oito se desfez, o Mordenkainen ficou sozinho, né, sem os seus magos, amigos poderosos, e começaram a existir algumas ameaças terríveis, né, porque sabia que já não existiam mais aquele grupo poderoso que poderia lutar. E o Mordenkainen fez o quê? Ele resolveu clonar todos os seus magos do Círculo dos Oito. Isso custou para ele muito dinheiro, muito tempo, né? Até porque todas essas ameaças acontecendo em Greyhawk e ele lá clonando seus amigos, porque demora aí de 2 a 8 meses para você conseguir clonar cada pessoa, pra maturar, né? Cada clone. O clone, ele tem todos os poderes que o mago tinha e todas as memórias que ele tinha até aquele momento. Até ele morrer. Né? Até o momento que, assim, não é nem a hora que ele morre. Até o momento da carne, né? É, o momento em que a carne... Porque pra você fazer um clone, você tem que pegar um pedaço de tecido da pessoa, da pele. No caso, foi até o momento da morte dele. No caso, foi. Então, ele só tem memória até aquele momento. Claro, porque estava morto. E aí, mas os clones são exatamente a mesma personalidade, têm as mesmas informações, os mesmos poderes que os magos tinham. E quando eles finalmente ficaram prontos, estava todo mundo ali, beleza, restauramos o Ciclo dos Oito. Aqueles conflitos que estavam acontecendo pelo mundo todo se transformaram numa enorme guerra, chamada as Guerras de Greyhawk, né, que foi quando um exército que o Ius formou, aquele semideus maligno que o Robilar soltou? Então, pois é. Ele formou um exército com orcs, ogres, gnolls e tudo mais, e humanos malignos e tudo, e decidiu marchar por sobre todo o continente e dominar tudo. E aí todas as nações tiveram que se juntar para lutar em várias frentes. Virou, cara, igual a Primeira Guerra Mundial.
Então quando eles saíram da torre ali para ver o que era, já tava pegando fogo, eles tiveram que agir e eles entraram em ação imediatamente. O Mordenkainen se juntou ao Bigby e ao Otto e eles foram lutar numa batalha conhecida como a Batalha da Ponte de Critwall, né? E nessa batalha foi a primeira vez que eles conseguiram vencer o exército de Eos. Pois é, tava com cara de que Eos ia dominar tudo mesmo, se não fosse pelo Círculo dos Oito, não ia ter como, né? Exatamente. Enquanto isso, os outros membros estavam lutando em outras frentes. Eles meio que se dividiram, né? A batalha principal foi essa, mas tiveram outras lutas. O único que não se envolveu foi o tal do Harry. O Harry, ele era um mago meio não muito expressivo no grupo. Ninguém dava muita bola pra ele, ele não era tão poderoso, talvez. Falou que tinha uns problemas pessoais pra resolver e simplesmente sumiu. Não participou, não ajudou na guerra, ficou só na torre dele lá, particular dele, articulando alguma coisa. Exatamente. Bom, depois de 2 anos de guerra, né, resolveu-se criar um conselho, né, pra apaziguar essa briga. Olha, ninguém tá ganhando com isso, tá todo mundo morrendo, todo mundo se enfraquecendo. Vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos definir território e fica todo mundo numa boa, vamos acabar com essa guerra. E o Círculo dos Oito foi convidado para fazer a mediação, né, entre os dois lados. Pois é, foram até um salão em Greyhawk, na cidade de Greyhawk, juntaram diplomatas dos dois lados da batalha para tentar assinar um acordo de paz, para finalmente terminar essa guerra terrível. E o Círculo dos Oito armou todo quanto é tipo de aparato de segurança para ver se tinha algum traidor ali no meio, se tinha Zona da Verdade, agentes duplos, fizeram de tudo. Eles só esqueceram de procurar entre os próprios membros do Círculo dos Oito se tinha algum traidor. E o Harry, nesse tempo que ele ficou lá na torre dele conspirando, ele resolveu se juntar, adivinha com quem, para cometer essa traição? Ideia ruim, gente. O Robilar. O Robilar, cara. Ideia fraca. O pilha errada. Exatamente. Os dois começaram a conversar, mas eu acho que eles têm um ponto. Que eles começaram a falar do Mordenkainen e falaram assim, cara, esse assunto dele aí de ser polícia do mundo, defensor, isso não é balela, não. Eu acho que ele tá usando esses magos, tá usando a gente. E o Robilar, que era da primeira geração, lá da época que era a Cidadela dos Oito ainda, concordou com ele. Falou, olha... Pô, você tá aí, você matou a charada, é isso mesmo. Esse cara tá usando a gente pra ganhar poder. Ganhar poder, ele não tem moral, não tem ética nenhuma. Né? Essa história que ele tá indo proteger contra forças malignas é balela. Aí eles cruzaram as informações ali e chegaram, né, num consenso que eles deveriam assassinar o Mordenkainen durante o processo aí da assinatura do Tratado de Paz. Então, o Harry foi para Greyhawk para deixar uma armadilha mágica pronta para pegar o Mordenkainen. Enquanto isso, o Robilar, ideia ruim, juntou o exército dele, que ele já, nessa altura, ele já era milionário. Épico, ele já tinha um exército, ele já tinha homens que trabalhavam para ele e tudo. E ele, enquanto os magos estavam em Greyhawk, ele foi de torre em torre deles para matar qualquer clone que eles tivessem, qualquer aparato que eles tivessem para fazer backup da consciência deles, que eles já estavam poderosos assim na época. E ele foi, matou todo mundo, destruiu os laboratórios, fez o terror. Só que o que aconteceu? O Harry, né, foi pego com a boca na botija. Ah, sim. Ele tava lá, né, montando aquelas armadilhas, quando o Tenser e o Utiluk viram, né, que ele tava montando a armadilha e começou uma batalha entre os três. E aconteceu uma explosão, onde, infelizmente, o Tenser e o Utiluk morreram. Pois é, ele não conseguiu o objetivo dele de matar o Mordenkainen, mas ele deu esse prejuízo aí, matou 2 do Círculo dos Oito e fugiu pro deserto junto com o Ideia Ruim, o Robilar. E eles agora são vilões de campanha. E essas informações sobre tudo o que aconteceu, você encontra numa aventura lançada em 1992, chamada Harry the Traitor. Ou Harry, o Traidor. O Traidor. Bom, e em 1994, né, a TSR resolveu parar de lançar coisas, né, qualquer suplementos para o cenário de Greyhawk, porque eles estavam quase falindo, né? E eles tinham só lançado há 2 anos só a caixa do cenário, então tinha muita história ainda para contar de Greyhawk, mas pararam de criar. Começaram a perder dinheiro, né? E aí, em 1997, a Wizards of the Coast
resolveu comprar a TSR para nossa alegria. Sim, tava quase falindo, né? Ia falir. Se a Wizards of the Coast não tivesse a grana do Magic the Gathering ali para comprar a TSR, mas eles conseguiram comprar e, por sorte, o CEO da empresa, que era o Peter Atkinson na época, ele era um fã de D&D, ele era fã principalmente de Greyhawk. Então ele decidiu que, depois da aquisição, eles iam trabalhar numa nova edição de Dungeons and Dragons e usar o cenário de Greyhawk como cenário base do livro do jogador. Mas antes da terceira edição ser lançada, lá no ano 2000, eles ainda queriam, ainda usando as regras de AD&D segunda edição, lançar material de Greyhawk para já animar o pessoal, que Greyhawk ia retornar e tudo mais. Eles lançaram uma aventura chamada O Retorno dos Oito, que explica exatamente o que o Mordenkainen fez, né? Depois que perdeu lá, o Harry traiu, né? O Harry traiu, e o Otiluk e o Tenser morreram, né? Como que ele fez para reestruturar o Círculo dos Oito? Na época era chamado de Círculo dos Cinco, porque eles perderam os dois e o Harry mas é um traidor. Mas a aventura chamava o Círculo dos Oito. A aventura era o Retorno dos Oito, mas em Greyhawk eles passaram a se chamar Círculo dos Cinco, mas o Mordenkainen decidiu que quando eles se reagrupassem ele ia decidir quais novos membros ele ia chamar pro grupo, só que aí tem toda uma história maluca de que eles encontram um clone do Tenser na Lua, e aí o Tenser conseguem voltar ao Tenser e tudo, mas ele não se junta. Enfim, dá toda uma confusão, mas aí finalmente, no final dessa aventura, Mordenkainen decide quais são os novos membros do Círculo dos Oito, e ele escolhe então Alhamazad, o Sábio, que era um amigo do Mordenkainen, já de longa data. Outro novo membro foi o Theodain Eriasson, que foi o primeiro não humano a se juntar, era um elfo, um mago poderoso. Aí o terceiro foi o Warnes Starcoat, né? Warnes Starcoat, que ajudou o Mordenkainen a recuperar um item muito poderoso. E agora essa é a nova formação que tá até hoje. A única mudança que teve de lá pra cá foi que o Bigby morreu de velhice. Tadinho, ficou velhinho. O Mordenkainen ainda tá por aí. Deve estar com mais de 90 anos, mas com aquela aparência de 45 que ele tem, cabelinho raspado, ele passa aquele Grecin 2000 no cavanhaque para ficar bem escurinho, branco, assim. Exatamente, né? E agora o Círculo ele carrega uma ideologia que eles lutam pelo equilíbrio do multiverso. Né? Eles não são mais a polícia do mundo, mas eles ficam de olho em ameaças cósmicas que podem jogar a balança para um lado ou para o outro. Então, por exemplo, se um grupo bondoso ou um grupo de anjos, por exemplo, está quase conseguindo vencer os demônios, ele vai ajudar os demônios. Todo o Círculo dos Oito. Se o contrário está acontecendo, ele vai ajudar os anjos. Ele vai sempre Ele é muito responsável, por exemplo, em fomentar a briga entre os demônios e os diabos, né? Ele faz toda essa influência, né, velada em cima de questões muito importantes, porque ele acredita que precisa existir o bem e o mal, o caos e a ordem, para que continue existindo a roda, né? Exatamente. Se um se sobrepor ao outro, essa roda meio que se mantém, o equilíbrio, ela vai se desfazer. Os outros magos talvez concordem com essa teoria e entram nessa filosofia, mas tem muita gente que acha que o Mordenkainen usa isso aí de desculpinha para ser um fomentador de guerras, para ser um cara que prospera, lucra com isso, com guerras, com conflitos, e fica instigando sempre os dois lados das batalhas para se dar bem. E é bem a cara dele ser assim também. Então não se sabe se ele é o maior malandro de todos os tempos ou se ele realmente é um cara com antevisão para saber que a existência do multiverso depende do equilíbrio. Isso é uma dúvida que até hoje não foi respondida. E aí a gente tem a participação do Mordenkainen, né, em uma aventura da 5ª edição. Ah, sim, ele tá na 5ª edição, o Mordenkainen. E a gente não pode contar, porque a gente não vai dar spoiler. Eu vou dar spoiler em qual aventura ele aparece, mas é oficial da 5ª edição que ele aparece. E também no livro Mordenkainen's Tome of Foes, que é um livro que traz como se fossem monstros extraplanares e também conta muito sobre a origem
das raças de Exato. Dungeons and Dragons, tudo do ponto de vista dele. Né? Como se fosse um livro de estudos dele, né? Uma batalha, que ele teve uma experiência com algum monstro. Sim. Ele vai lá e explica como que foi aquilo, e quem é aquele monstro, e de onde ele vem. E tem algumas anotações do Bigby também no livro. E tem uma parte muito interessante logo no começo, que o Bigby, ele escreve assim, eu encontrei esse livro num vendedor X, lá não lembro os detalhes, eu sei que o Mordenkainen não quer que as pessoas vejam esse livro, mas eu cometi essa pequena traição para trazer essas informações para você, porque eu acho isso importantíssimo. Aí tem uma anotação do Mordenkainen logo embaixo. Não existem pequenas traições. Sinistro. Gente, lembrando que o Biggs morreu de velhice. O Mordecai ainda está vivo. Então, imagine o nível de poder que ele tem, né? Eu não sei se esse Bigby morreu de velhice ou por causa dessa pequena traição aí. Mas o que a gente sabe, né, que ele é muito poderoso. A gente até pesquisou se ele pode ser considerado um deus ou não. Ainda não, mas chega lá. Ainda não, mas assim... É absurdamente poderoso. Ele tem magias no nome dele, gente, no livro, né? E não são quaisquer magias. Exatamente. Vamos ao gancho? Gancho de aventura, então, com Mordenkainen. Eu pensei em um gancho que é o seguinte. De repente, o Mordenkainen, esses magos, às vezes, eles fazem os simulacros ou clones deles mesmos, né? Uhum. E aí, eu imagino que alguém conseguiu hackear um simulacro do Mordenkainen. Nossa! Alguém conseguiu interferir e cortou a conexão do Mordenkainen com o simulacro dele. E o simulacro é quase tão poderoso quanto ele. Certo? Nossa, mas alguém para conseguir interferir nisso é um cara muito forte. Sim, talvez seja Harry que tá de volta aí. O Robilar! Alguém fez isso. E o Mordenkainen procura a ajuda do grupo para derrotar o Mordenkainen. Só que o grupo não sabe qual Mordenkainen foi falar com ele. Se foi o clone, né? O simulacro. O grupo sabe? Ou o próprio Mordenkainen. O grupo não sabe quem foi procurar eles. Qual que é o verdadeiro? Mas como é que sabe que existe uma falsa? Esse é o ponto. Não. O grupo às vezes não sabe. Ele fala, tem que derrotar um impostor que tá se passando por mim. Não sei o que lá, entendeu? Ele joga uma ideia dessa. Aí o grupo tem que fazer uma campanha épica pra derrotar o Mordenkainen sem saber se estão derrotando certo. Certo ou errado. Ou se é o clone dele. Bom, meu próximo gancho é com viagens extraplanares. Porque tem tudo a ver com o Mordenkainen. Ele que também fica de olho sempre na Blood War, né? Ele sempre tá lá vendo aquela batalha entre os demônios e diabos. Falamos da Blood War no vídeo de planos. Sim. Se eu não me engano, no vídeo do Asmodeus. E também no vídeo que a gente fez sobre Azariel. Sobre Azariel também. Sobre anjos. Sobre anjos, de anjos. Aliás, no Mordenkainen Tome of Foes tem um capítulo muito bom sobre Blood War, que eu recomendo. E aí, eu imagino que a história é o seguinte. Alguns anjos descobriram uma arma perfeita para matar Asmodeus, que eles acreditam que é o grande mal do multiverso e tudo mais. E aí, Mordenkainen fica sabendo dessa arma e ele vai até Asmodeus e troca uma ideia com ele. Fala, Asmo, chega aí. Isso é importante aqui. Tá tendo um plano para te eliminar, meu camarada. Vamos fazer um clone seu e fingir que você morreu, para todo mundo achar que o universo está liberto. E aí, os aventureiros podem ser parte desse grupo que vai, liderado pelos anjos, até os infernos para lutar contra esse clone do Asmodeus. Eles acham que venceram e tá tudo bem. Só vão descobrir daqui a 100 anos que o verdadeiro Asmodeus está por trás de tudo ali, tomando um chazinho do lado do Mordenkainen. Mordenkainen pode ajudar o grupo, se o grupo começar a descobrir... Nossa senhora, mas você, olha... muito maligno, gente. Imagina fazer o mago super poderoso, ele já fez isso com vários magos, gente. Nas nossas aventuras. Colocar o mago super poderoso, você vai lá na esperança de que ele vai ser a solução dos seus problemas. Você passa o pão que o diabo amassou. Sim. Pra chegar perto do mago, que o mago vai te ajudar e o mago tá tramando contra você. Isso aconteceu já comigo várias vezes. Muitas vezes. Mas o Mordenkainen, ele é a essência desse NPC que te dá a missão e é um traidor. Ele é o clássico disso. E como isso vai movimentar os outros arquidiabos que estão loucos pra tomar essa vaga das Asmodeus, eles vão, tentar ajudar o grupo, o que eles vão fazer. E aí fica por conta dos nossos aventureiros nessa missão épica. Sinistro. Isso aí tem aventura... Dá pra fazer uma campanha inteira e nível épico já, né?
Sim. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre Mordenkainen. A gente espera que vocês tenham assistido até este momento, porque era muita informação que a gente tinha para passar para vocês sobre este ícone tão importante de Dungeons and Dragons. E eu quero muito que vocês comentem aqui embaixo se vocês já tiveram alguma experiência, né? Se vocês sabem de mais alguma informação sobre Mordenkainen que a gente não chegou a comentar no vídeo. E vamos escolher os 2 novos ícones para entrarem na votação. Lina, qual que você escolhe? Eu vou colocar um personagem que eu gosto muito, que eu sou suspeita para falar dele, porque você inclusive já leu um romance para mim, onde temos ele como um personagem importantíssimo, que é o Jander Sunstar, né? Um vampiro de Ravenloft, muito importante na história do Strad Volzarovich. É um vampiro que caça vampiros. Muito bom, é um personagem bastante interessante e que eu vou adorar falar sobre ele. E eu vou escolher Demogorgon pra ganhar de lavada. Eu sei que vai ganhar. Demogorgon. Aí, né? Aí não qual é a chance que coitado do Jander vai ter? Nenhuma. Tá na votação, então entra lá na aba comunidade, escolha o ícone pro próximo vídeo nosso. E é isso. É isso aí, pessoal. Tchau.